Bom, tudo começou. Eu já conheci o Thiago da fundação, não tive aula com ele, mas o mercado que a gente atua, né? Ele sabia que eu trabalhava na área e eu sabia que ele lecionava lá. Então, volta e meia a gente se encontrava em alguns eventos, palestras da faculdade e eu tive a chance de ter uma aula com ele numa pós em acho que 2019 e aí a gente acabou estreitando essa relação e no final do ano de 2019 ele me chamou um dia, me mandou uma mensagem perguntando se a gente podia falar e tal. E eu estava até em viagem, eu não estava fora. E aí eu pedi para ele esperar algumas semanas e aí cheguei até Jaú, né? Fui no antigo escritório onde era a casa e aí ele me explicou um pouquinho da Integrale. Eu já conhecia, já sabia da existência da Integrale. E aí ele propôs o convite para mim. Na época eu era CLT, né? Trabalhava numa indústria e, enfim, me apresentou todo o projeto, explicou. Eu fiquei bastante, primeiro, lisonjeado pelo convite, fiquei bastante interessado pelo projeto. Demorei mais 1-2 semanas para pensar e decidi encarar aí esse desafio. A cronologia foi em novembro, dezembro, a gente começou a conversar, a namorar. Em janeiro eu dei o meu sim para a Integrale e em fevereiro eu comecei e aí no final de fevereiro a gente começou com essa ideia de pandemia, aí fecha tudo e tudo difícil. Foi um ano bastante desafiador esse 2020, mas também de muitas oportunidades. Lógico, a pandemia foi um negócio catastrófico, muito ruim, mas pra gente funcionou de certa forma até que bem. Primeiro, porque o home office funcionou muito bem naquele ano, então a gente conseguia atender os poucos clientes que tínhamos na época, né? Mas a gente conseguia atender muita coisa remoto. Foi um ano de muitas incertezas, então muita gente revendo seus custos, seus gastos. Existiu aquele tipo de cliente, de empresário que ele não queria gastar com isso agora e também tinha aquele tipo de empresário, aquele cliente que queria investir nisso agora para conseguir uma equalização mais eficiente de custos e dentre eles os impostos, né? Então a gente veio nesse ambiente de muito desafio, principalmente no começo. Falando um pouquinho da área, né? Então o Thiago me ofereceu na época uma parceria, uma sociedade para cuidar dessa área de auditoria, né? E controladoria dentro das empresas. É um projeto em que a gente costuma trabalhar essencialmente em redução da carga tributária por meio de estudos, auditorias, tudo do ponto de vista administrativo, então a gente não mexe com ações jurídicas e tudo mais. Mas tudo que está ali permeando o dia a dia a nível de apuração de impostos, a gente consegue opinar ali e implementar melhores práticas. E no começo, né, é tudo muito novo, muito difícil e o que mais me chamou a atenção para esse projeto, eu venho de uma escola de auditoria, né, eu fui trainee numa grande empresa de auditoria aí, reconhecida a nível mundial. E ali eu aprendi a trabalhar assim, as melhores práticas e eu sempre entendi que todas as empresas, por maior que seja, elas tinham dores, elas tinham gargalos na hora de fechar impostos. Seja o preenchimento de uma obrigação, seja a interpretação de uma determinada norma, seja a interpretação do resultado que estava sendo apresentado ali. E aí eu saí dessa área consultiva e de auditoria e fui para trabalhar em indústria. E aí eu senti o outro lado da moeda, né? E aí eu lembro que teve uma passagem, teve uma gestora minha que quando eu saí da auditoria e fui trabalhar em indústria, um dia ela chegou para mim e falou, olha, você vir aqui e montar o seu parecer, montar o seu relatório e deixar as recomendações ir embora é muito fácil. Agora você vai sentir na pele o que é você receber esse relatório de um terceiro, fazer com que aquilo aconteça, né? Implementar as práticas que estão escritas ali naquele relatório. Então foi também um momento de muito aprendizado ali no dia a dia, principalmente na operação, porque quando, por exemplo, a gente vai falar de uma mudança de alíquota de imposto, eu envolvo compras que precisa refazer custo de aquisição de produtos, eu envolvo eventualmente o pessoal de planejamento
financeiro, a nível de investimentos que serão feitos na fábrica. Eu preciso estar alinhado com o comercial, porque se eu vou ter uma mudança de preço, eu preciso ver como que isso vai se comportar no preço de venda, se a indústria vai absorver aquele custo a mais, se a indústria vai passar para frente, o que significa dizer mexer no preço de venda daquele produto. Então foi nesse ambiente. E ainda ali eu sentia que o mercado tinha ainda muita dor, porque a gente vivia em contato com parceiros comerciais, com clientes e fornecedores, e muita dúvida sobre aquilo que era feito e por que era feito. E entre aspas, assim, quando você está dentro de uma grande organização, você precisa respeitar o direcionamento que vem ali. E eu fui criando essa experiência e eu fui entendendo o que é melhor prática, né, dentro da minha cabeça, o que seria legal de fazer dentro das empresas. Então eu vi na Integrale a oportunidade de trabalhar dessa maneira, de eu poder implementar as melhores práticas sobre a minha ótica para os meus clientes. Então isso para mim é muito satisfatório, sabe? É muito enriquecedor, é muito gratificante eu saber que o nosso conhecimento, o nosso produto aqui, ele consegue ajudar de fato as empresas. Então isso para mim é o que mais faz tudo isso aqui fazer sentido. Eu gosto muito desse reconhecimento e de poder ajudar de fato, de poder ensinar. O pessoal aqui na empresa até brinca que eu sou muito professor, tem hora que eu gosto de explicar, pego papel, pego caneta, escrevo na lousa, porque esse é bem meu perfil. E assim, falando da nossa área, né, da estruturação, comecei sozinho. Depois de acho que quase um ano a gente trouxe a primeira pessoa para a equipe. Hoje essa pessoa é meu braço direito aqui dentro. E aí a gente fala que isso aqui tudo é um projeto vivo, né? A gente ainda não chegou e não vai chegar tão cedo e talvez nunca chegue no modelo ideal de se fazer as coisas e de fazer a entrega para o nosso cliente. A gente está envolto num mundo cheio de tecnologias, cheio de informações. A gente vive num país extremamente complexo do ponto de vista tributário, então existem muitas maneiras e muitos jeitos de se fazer as mesmas coisas, e aí a gente veio nessa cadeia de desenvolvimento. A gente trouxe mais pessoas, né? Então hoje o time conta comigo, mais 3 pessoas dedicadas nos projetos de auditoria. A gente hoje tem plataformas que nos auxiliam, né? A gente tem muita tecnologia envolvida no dia a dia. Porém, a gente está sempre absorvendo demandas e projetos desafiadores, no sentido de, às vezes, é uma dor diferente que a gente precisa tratar de um cliente do ponto de vista fiscal. Às vezes o cliente ele tem uma necessidade de fazer um entendimento e passar isso para a equipe dele. Então, eu falo que a gente é um projeto vivo, a gente vem sempre desenvolvendo melhores práticas. E lógico, dentro desse ambiente a gente vai identificando essas dores e vai tentando produtizar aquilo, né? Que é transformar aquilo com começo, meio e fim, e que aquilo tenha valor para quem recebe, no caso o cliente. Então o nosso trabalho ele vem nessa linha de raciocínio. Depois de, vamos falar, 6 anos de Integrale, eu estou aqui desde o começo de 2020. Foi uma caminhada bastante intensa, mas bastante divertida, né? Eu brinco aqui com o pessoal que eu passo na Integrale 70% do meu tempo é estressado, mas é gratificante. É algo que eu deito a minha cabeça no final do dia e descanso e sei que a gente está trabalhando de uma forma bastante consistente, bastante organizada, e o reflexo disso tudo é, graças a Deus, o nosso crescimento ao longo do tempo. O crescimento, né? Eu falo que no começo poucas pessoas. Quando eu cheguei, acho que era eu, o Thiago, mais 2 pessoas ali de sócios, né? E mais 1 ou 2 ali na equipe ajudando a operacionalizar. Então era tudo muito personalizado. Então os sócios, eles trabalhavam todos na mesma mesa de trabalho, discutindo ali o dia inteiro.
E isso fomentava muito ideias e formas de se fazer, e em cima disso a gente vinha testando modelos modelos de relatórios e testes, e como que entrega e como que oferece isso para o cliente. Então era bem personalizado, era bem, eu falo assim, né, não no modo pejorativo, mas era bem caseiro. A gente tinha muita rapidez na hora de decidir as coisas, porque a gente estava muito perto, né, e o tempo todo. Com o crescimento e com as equipes, a gente começou a criar ali uma camada de, vamos chamar assim, governança, né, um pouco de burocracia. Até porque, para que a gente defina as coisas, eu preciso ter alguém ali operacionalizando, e ela precisa estar alinhada com aquilo que nós definimos. Então, com o crescimento de projetos e mais clientes entrando, os sócios eles precisam dividir a sua atenção entre desenvolver a empresa, fazer o relacionamento com o cliente, né, fazer a entrega e cuidar ali do produto e da equipe, do que está sendo feito no dia a dia. Então, a principal mudança que eu enxergo, assim, em que pese a gente tenha aprendido, né, uma maneira de se fazer as coisas, e como estruturar um produto, e como estruturar uma entrega, e como abordar um cliente, oferecer o produto, e como replicar isso para a equipe, hoje os sócios eles acabam tendo menos tempo junto, porque está cada um engajado, imbuído ali em fazer as coisas acontecerem para a área que atua ali, e para integrar ali como um todo. Então, eu lembro assim de muitas discussões que a gente fazia, elas aconteciam de sexta-feira no final do dia. Então estava todo mundo já um pouco, de certa forma, cansado da semana, mas com a sensação de dever cumprido. Então a gente se reunia no final do dia e conversava ali por 2, 3 horas, falando ali sobre os sonhos, sobre as vontades, sobre como fazer as coisas, e dali saía muita coisa legal ali, sabe? Muitas ideias que a gente colocava para frente depois. Claro, nem todas a gente conseguiu implementar, nem todas faziam sentido, mas era ali que a coisa era instigada em todo mundo. Hoje a gente procura fazer isso também, mas a gente reconhece que pela responsabilidade de tantas outras demandas, esse encontro ele acaba sendo mais pontual, né? Ele acaba sendo mais para realmente definir ali alguns pontos, fatores do crescimento mesmo da empresa. Acho que faz parte do jogo. Hoje a gente olha para um escritório bem maior, com bem mais pessoas, e é engraçado que assim, a minha percepção é que, por mais que a gente tenha idealizado tudo isso, por mais que a gente saiba aonde a gente quer ir, eu particularmente tenho a sensação de que as coisas elas foram, sabe? Elas, graças a Deus, aconteceram. Pô, cresceu aqui, preciso pôr uma pessoa. Pô, legal, vem cá, cabe aqui na área, cabe aqui no setor, cabe no orçamento, vamos colocar. E as coisas elas meio que foram acontecendo assim, e não que não tivesse gerência sobre isso, gestão. Sim, teve, mas de outro lado eu enxergo que as coisas aconteceram de uma maneira muito natural. Não é natural, que não no sentido puro da palavra, mas eu quero dizer assim, as coisas elas convergiram para aquilo que a gente estava planejando, sabe? Ela veio acontecendo da maneira que a gente idealizou. Claro, longe de ter sido 100%. A gente teve frustrações nesse meio de caminho aí, de situações que acontecem, mas faz parte da vida de qualquer empresa, de qualquer empreendedor. Infelizmente não dá só para ganhar. Eu brinco com o pessoal aqui que a gente vai ganhar e perder. A gente só precisa garantir que a gente vai ganhar mais do que perder. Essa é a leitura que eu faço.